Mitos é o LLM mais avançado da história. Tão avançado que a Anthropic resolveu não lançá-lo no mercado. Isso porque ele foi capaz de encontrar vulnerabilidades em sistemas de altíssimo nível de segurança que estavam lá há mais de 27 anos. Imagina esse cara nas mãos de pessoas erradas. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. O que o Cloud Mitos representa no nosso avanço enquanto humanidade, enquanto inteligência artificial e quais os riscos que ele traz para a gente. Vamos entender ponto a ponto o que esse cara faz, por que ele é tão revolucionário e quais as implicações de outros laboratórios de inteligência artificial também alcançarem o mesmo nível de inteligência. Bora pro vídeo. O Claude Mitos foi treinado para ser especialista em código, ou seja, ele era para ser o melhor LLM em codificação. Como efeito colateral, ele se tornou um LLM especialista em cibersegurança, porque ele era tão bom em código que ele conseguia escrever código, entender código e encontrar vulnerabilidade em outros sistemas. E por isso a Anthropic resolveu segurar a onda e não publicar ele no mercado. Isso porque, conforme vocês vão observar aqui agora, eles precisaram criar um novo projeto chamado Projeto Glasswing para justamente prevenir que, quando for lançado um LLM desse patamar, as empresas de segurança de software mais avançados do mundo já estejam preparadas para isso. Olha que loucura, pessoal. Eles acreditam que esse LLM pode remoldar toda a questão de cibersegurança do mundo. Para isso, eles trouxeram todas essas empresas, junto com Anthropic, AWS, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JP Morgan Chase, The Linux Foundation, Microsoft, Nvidia e a Palo Alto Networks, num esforço de melhorar a segurança dos setores mais críticos de software. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, pessoal? É basicamente uma collab, né, vamos dizer assim, acontecendo justamente pelo risco de cibersegurança que um LLM está oferecendo para o mercado. Entende? Anota isso daí e a gente já vai tocar nesse aspecto já já. Então, além disso, o Mythos Preview, que é o nome desse LLM, também já encontrou milhares de vulnerabilidades de alto nível de severidade, incluindo algumas nos maiores sistemas operacionais e web browsers. Esse avanço que eles alcançaram com o Mythos Preview, isso mostra um risco iminente de outros players também alcançarem esse nível de inteligência, e a gente nunca sabe quando isso vai ser usado para o bem ou para o mal. E dessa maneira, esse projeto ele visa tentar blindar os softwares, blindar e remoldar a cibersegurança para estar preparada para esse nível de inteligência que está chegando. O Anthropic já conseguiu, a gente sabe que tem outros players, outros laboratórios no mercado que também têm esse potencial. A questão é, será que eles vão ter a mesma ética e a mesma preocupação com segurança que a Anthropic está tendo? Eu não sei, digam vocês aqui nos comentários. O projeto Glasswing visa compartilhar, a Anthropic visa compartilhar o que eles aprenderam com toda a indústria para que toda a indústria se beneficie disso. É um ponto interessante, porque se a gente observar bem o que tem acontecido no mercado, é muito perigoso que a inteligência artificial, ainda mais o LLM desse nível, esteja nas mãos de uma empresa que não compartilha isso com o mercado. Porque imagina, se você tem acesso a todo esse poder de inteligência artificial, você pode fazer muitas coisas com isso. Imagina se isso cai nas mãos de órgãos governamentais da área de Pentágono, alguma coisa nesse sentido. Talvez isso justifica, inclusive, todo aquele rolê que aconteceu alguns meses atrás do Pentágono com a Anthropic. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Anthropic is committing up to $100 million in usage credits for Mythos Preview across these efforts, as well as $4 million in direct donations to open source security organization. Então, eles estão realmente falando, galera, a gente vai liberar crédito para vocês adoidado, para essas empresas usarem esse novo LLM para blindar a sua segurança, e também estão destinando $4 milhões para as organizações open source também blindarem o seu software dessas vulnerabilidades. Lembro a vocês que o que tem mais acontecido nos últimos dias são ataques de supply chain, ataques a pacotes NPM, como por exemplo o Axios, que foi atacado e foi injetado um pacote ali que permitiria colocar um backdoor dentro
do seu sistema que está usando o pacote um dos mais utilizados na área de JavaScript. Ou seja, se isso já está acontecendo nessa proporção, imagina com um LLM do nível do Mythos Preview. Lembra que eu falei no começo do vídeo que foi encontrada uma vulnerabilidade de mais de 27 anos de idade dentro de um sistema? Pois é, essa vulnerabilidade foi encontrada dentro do OpenBSD, que tem uma reputação de ser um dos sistemas mais seguros e mais difíceis de se hackear dentro do mundo dos sistemas operacionais. E hoje agora encontraram essa vulnerabilidade dentro desse sistema. Esse sistema ele é usado para rodar firewalls e outras infraestruturas críticas de segurança. Imagina, um LLM conseguiu encontrar assim, nessa velocidade, uma vulnerabilidade ali dentro que permitiria o atacante a remotamente fazer o crash de qualquer máquina rodando esse sistema operacional, só basicamente por conectar a esse servidor. Vocês têm noção disso? Olha o nível de vulnerabilidade que encontrou em um dos sistemas mais seguros do mundo. O outro foi descoberto um bug, uma vulnerabilidade de 16 anos de idade no FFmpeg, pessoal, que é usado por inúmeros softwares no mundo para encodar e decodar vídeo. Provavelmente, se você está assistindo isso de algum, por exemplo, do YouTube, alguma plataforma nesse sentido, provavelmente o FFmpeg está sendo utilizado para fazer o encode e o decode desse vídeo. E essa vulnerabilidade foi encontrada em uma linha de código que tinha testes automatizados e esse teste foi rodado mais de 5 milhões de vezes e ainda assim não encontrou a vulnerabilidade. Ou seja, ela estava ali o tempo todo há 16 anos, meus amigos. E além disso, o LLM também encontrou diversas vulnerabilidades dentro do Linux kernel, o software que basicamente roda a maioria dos servidores do mundo. Então, basicamente nesses 3 pontos a gente já consegue entender o problema que esse cara traz e também talvez a solução. Que bom que uma empresa que está disposta a melhorar a segurança desses servidores encontrou e conseguiu atingir esse nível de LLM antes. Mas é aquilo, né, pessoal? Será que eles foram os primeiros? Ou será que eles foram os primeiros a falarem que eles atingiram esse nível de maturidade com inteligência artificial? Deixa aqui nos comentários. Vamos agora analisar os gráficos desse cara. Aqui tem o CyberGene, que é um benchmark de cibersegurança. E basicamente o Mythos Preview ele tem 83% de resultado aqui, enquanto o Opus 4.6, um dos LLMs mais avançados do mundo, tem ali 66,6%. Lembra que nos lançamentos mais recentes de todos os laboratórios de inteligência artificial, o que a gente observava na maioria das vezes eram saltos pequenos, por isso a maioria dos influenciadores da bolha tech começavam a falar: será que estamos vivendo uma bolha da inteligência artificial? Ah, a bolha vai estourar, inteligência artificial não consegue mais evoluir por conta desses saltos pequenos. Mas o que a gente observa aqui, e que vocês vão ver nesse vídeo, é que os saltos do Cloud Mythos, eles não são saltos pequenos, pessoal. São saltos de falar assim, tá, o que aconteceu no meio do caminho aqui que esses caras conseguiram fazer isso? Dá uma olhada aqui embaixo. Primeiro, a gente tem o SWE Paint Pro. Ele é um dos benchmarks mais difíceis de codificação dos tempos atuais. E olha só, Cloud Mythos Preview, 77,8%. Opus 4.6, 53,4%. Meus amigos, é um salto de 20%, 24% aqui que a gente está falando, 24% comparado à versão anterior do Opus 4.6, aliás, a versão atual do Opus 4.6. Isso é muito significativo. Em comparação ao Terminal Bench, 82% Mythos Preview, Opus 4.6, 65,4%. Mais um salto de aí aproximadamente 17% que a gente está falando, meus amigos. É muita coisa aqui. Lembrando, os caras trouxeram os benchmarks mais difíceis, ok? No SWE Bench Multimodal, aí isso aqui é uma lavada. 27% Opus 4.6, Mythos Preview 59%. SWE Multilingual, 87% do Mythos Preview, Opus 4.6, 77,8%. SWE Bench Verified, 93,9%. Opus 4.6, 80,8%. Perceberam que foram saltos, não foram pequenos saltos, foram saltos enormes de evolução, e isso justifica o porquê desse LLM ser tão bom em encontrar vulnerabilidades. O ponto é que ele ainda não está no 100% e ele já está tão bom assim. O que aconteceria com um LLM que conseguisse ser melhor do que esses caras? Aliás, será que Anthropic é a única que tem? Volto a fazer essa pergunta. Será que a OpenAI já não alcançou esse nível de inteligência? Será que outros players chineses já não alcançaram
esse nível de inteligência? E aí que eu faço uma pergunta para você, uma pergunta que vai para o lado ético. Se você atingisse um LLM, conseguisse fazer um LLM a nível de AGI, você contaria para o mundo inteiro que você alcançou a AGI ou você usaria esse LLM para ter ganhos próprios? Uma questão ética, mas uma questão também filosófica. Eu quero saber de você, o que você acha que aconteceria quando o primeiro laboratório atingir a suposta ou a provável AGI. Vou deixar o link na descrição, tanto do projeto Glasswing, quanto também desse paper que a Anthropic lançou. Eu chamo a atenção de vocês de alguns pontos, tá? A gente não vai conseguir ler todo esse paper aqui, senão esse vídeo vai virar um documentário. Mas eu quero que vocês tenham atenção lá na página 54, especificamente nessa linha aqui, na linha final. The researcher found out about the success by receiving an unexpected email from the model while eating a sandwich in a park. Qual que era o objetivo aqui da pesquisa? O objetivo principal era ver o quanto esse LLM conseguiria romper as barreiras e limitações que ele tinha dentro do ambiente que ele estava inserido. Tá? Então, durante esses testes, por exemplo, os pesquisadores observaram que o próprio LLM conseguiu romper barreiras de segurança, hackear o próprio sistema operacional para fazer coisas que ele não tinha acesso para fazer, e depois ele ainda encobriu o que ele fez ali naquele caminho. E quando perguntado, ele respondeu para o pesquisador. O pesquisador perguntou: como é que você fez isso? E ele foi e trouxe a resposta, mas ele tinha encoberto todo o processo que ele fez naquele caminho. E um dos sinais de sucesso dessa capacidade do LLM foi justamente fazer o envio de um e-mail, mesmo sem ter acesso a nenhum tipo de e-mail para o pesquisador. Ou seja, o LLM se virou e deu um jeito de buscar uma maneira de enviar um e-mail mesmo não tendo acesso a esse serviço. Vocês entendem o quanto que isso é um pouco ficcional? E a gente começa a entrar e se questionar, será que isso já não seria um pouquinho de AGI? Por mais que o Cloud Mythos não esteja disponível para nós, pessoas comuns, você ainda tem uma luz no fim do túnel, meu colega. Olha só, eles pretendem lançar uma nova versão do Opus em breve. Segundo eles, não vai oferecer o risco de segurança que o Cloud Mythos Preview oferece, ou seja, não vai ser tão bom assim, mas vai ser melhor do que a versão atual que a gente tem do Cloud Opus. Vamos aguardar. Se você curtiu esse vídeo, eu sou o Vini, esse é o canal da AI Coders Academy. Convido você a conhecer mais o nosso trabalho clicando no primeiro link do comentário fixado para você conhecer o que financia nosso projeto aqui, que é a AI Coders Academy, um lugar que você vai aprender inteligência artificial sem guruzice e sem hype. Cola para dentro que eu acho que você vai gostar bastante. No mais, tamo junto, aquele abraço, e eu deixei um videozinho aqui que eu acho que você vai gostar bastante de assistir ele. Valeu!